Olá pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo um pouco diferente do habitual, diferente daqueles vídeos um pouco mais instintivos, de bate-pronto, feito no Instagram. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque ele tem um caráter um pouco mais técnico acerca de um assunto que está em voga, em função de uma reportagem feita pelo Fantástico, que muitas pessoas me enviaram, falando: Arthur, o que você acha disso? E o vídeo, ou melhor, a reportagem, é essa aqui. Giovana não trocou de identidade durante a entrevista, mas quando terminamos, o comportamento dela mudou. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu só vim dar boa noite. Eu sou a protector, é a minha função. Eu fui totalmente contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Em seguida, uma outra identidade surgiu, o Ariel. Gente, eu sou maravilhoso. Se não fosse eu, esse sistema tava perdido. Se eu gosto de uma lasanha, eu gosto de um sorvete, uma coisa assim. A Laura que gosta de coisa fitness. A Laura, nossa, Laura é chata. Foi o gatilho para a identidade Laura também falar. O que vocês estão falando de mim? Ah, prazer, eu sou a Laura. Tudo bem? Tudo bem? Você tem ideia do número total, mais ou menos, assim? A gente tem 28. Posso te fazer uma pergunta se não te incomodar? Quem tá falando agora? Mudou o estilo, né? É. Maíra. De repente, uma identidade infantil assume. Eu me chamo Meg. Meg? Você tava ouvindo a entrevista que a gente estava fazendo antes? Sim. Dizem que eu sou talvez a que viveu na infância e talvez eu seja a primeira. Ah, entendi. Essas pessoas supostamente têm transtorno dissociativo de identidade, né? As famosas múltiplas personalidades. Mas o que ocorre? Longe de mim julgar o que as leva, né, ou o que elas passaram. Longe de mim, jamais, jamais. O que eu posso dizer é que elas não têm transtorno dissociativo de identidade. Não tem. Não estou falando que elas não sofreram, não estou falando que elas não têm algum transtorno psicológico ou psiquiátrico. Tá? Estou dizendo que o transtorno dissociativo de identidade é diferente, não é assim que acontece, e é um dos diagnósticos mais controversos, tanto da psicologia, né, psicopatologia, psiquiatria, psicanálise, enfim. O transtorno dissociativo de identidade ele foi oficializado, digamos assim, em 1980. Por que digo oficializado? Porque teve um boom de supostos portadores do transtorno dissociativo de identidade na década de 80, ou seja, 1970 e alguma coisa, depois da publicação de um livro chamado Síbil, que é um livro que relata o estudo de caso de uma psicóloga com uma paciente de pseudônimo Síbil que teria múltiplas personalidades. Depois disso, misteriosamente, né, depois do boom deste livro, os Estados Unidos se defrontou com um boom de pessoas se dizendo portadoras do transtorno dissociativo de identidade. Um dos mais notáveis casos, e o único até hoje que foi absolvido no tribunal, não estou dizendo que porque foi absolvido que era de verdade, mas creio que ele de fato tinha, se aproveitou disso, mas tinha, era o Billy Milligan. Billy Milligan foi um assassino serial, né, cometeu vários assassinatos aí, mas ele também passou por hospital psiquiátrico, e a mãe dele relatava que desde criança ele tinha alguns comportamentos assim. Ele foi abusado pelo padrasto, a mãe foi saber mais tarde, somente, o padrasto amarrava ele, espancava, enfim, teve outras várias coisas, negócio de tortura, coisa séria. E ele desenvolveu esse processo de transtorno dissociativo da identidade. O que seria isso, né? É um transtorno onde a pessoa desenvolve outras personas, outras personalidades, a fim de poder lidar com aquele trauma. Então, uma das personalidades vai ser a personalidade que vai defender a personalidade basilar, né? No caso, o Billy, ele é o Billy, né? Daí existem outras personalidades mais nervoso. Uma delas era o Arthur, que era um cara mais racional, que era o que tomava conta das coisas. Uma das personalidades era uma mulher, enfim, né? Ao todo, no final da história dele ali, dizia-se ter 24 personalidades, mas percebe-se que depois que ele passou a ter uma certa notabilidade na mídia, né, e que um escritor também entrevistou ele durante quase 2 anos, algumas horas por semana, perceberam que ele era muito narcisista também. Ele tinha um transtorno narcísico, Billy Milligan, e ele gostava de ser controlador, manipulador,
e fez com que ele criasse outras várias personalidades para atender à vontade do escritor, né, para o negócio ficar mais, né, mais cinematográfico, mais hollywoodiano. O Billy Milligan acabou morrendo velho de câncer, né? Mas ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, preso, solto. Muitas pessoas dizem que ele matou muito mais pessoas do que as de fato ele confessou, ou as que ele foi julgado. Um caso evidente de transtorno dissociativo de identidade é este aqui, ó, da Evie White. Assistam. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? Yes. What do you know of Eve Black? Nothing except what I'm told. Have you ever known anything about it? Yes, for a couple of days I knew. She let you know, is that right? Yes. I see. Apparently she's come out numbers of times during your life. Yes, I think so. When that happened, how did you account for the lapse of time? I thought I had amnesia. Did you think it was normal? Did everybody have it? No, I didn't notice it, I don't suppose, to begin with. How did you account for it? I didn't seem to notice the difference. I see. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good. Why? I don't know. You I enjoyed- always feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we just zoomed through space and then we were just creeping along like a little caterpillar. I didn't even feel like I was moving. That's your first airplane ride? How do you like all this? I think it's real exciting, Do you? don't you? Yeah, it's very interesting. I guess it is interesting in a way. But I think it's more exciting than interesting. You remember some things that happened in your childhood? Yeah. You remember things that happened to Eve White? Mhm. I see. I know everything that happened to us. Did you have trouble coming out? Yeah. Could I speak with Eve White, if you Sure. Eve White? Feel all right? Could I speak with Jane? Jane? It is real exciting, Dr. Pickman. You enjoyed the trip over? Yes, I do. How do you feel about the future? I'm optimistic. Do you think that you will be the surviving one, or I think that's difficult to say right now. I see. Do you feel hopeful? Yes, I'd like to live. What do you feel about the little girl? Well, she seems like my own now. Hmm. I've been around her quite a while. I see. You're rather looking forward to it. Yes. You don't mind the responsibilities, obligations. Você percebe a diferença entre aqueles personagens que nós vimos no início, né, da reportagem do Fantástico, e este aqui, por exemplo? O transtorno dissociativo de identidade, ele é caracterizado por uma mudança comportamental e tal, mas que também se caracteriza por um desconhecimento da persona basilar acerca do que está vivenciando, mas ela sim sabe que existem lapsos de memória e lapsos temporais, né? Ela, de repente, ela, meu Deus, onde que eu tô? Né? Não se dá conta. Você percebe que é um negócio muito menos fantasioso, muito menos cinematográfico e muito mais comedido, né? Um negócio muito mais... enfim, eu fico triste por ver que algumas pessoas estão buscando se identificar ou ser aceitas ou ter notabilidade, precisando ter transtornos, né? Este é o mal da psicologia moderna, que é a hiperdiagnosticação.
todo mundo tem alguma coisa. As conversas das pessoas hoje nas boates são: eu tenho TDAH. É sério? Nossa, eu tenho uma suspeita de autismo. Caramba, nossa, você acredita que eu tomo remédio para bipolaridade? Nossa, o meu vô é esquizofrênico. Então as conversas hoje em dia são assim, e hoje tem sido até bonito ter transtorno, né? Parece que quem não tem um transtorno, um diagnóstico, não é aceito. Isso que eu vejo uma similaridade muito grande, que eu vejo em alguns terrenos de Umbanda, né? Algumas religiões específicas que desenvolvem a sua filosofia acerca de possessões ou incorporações. Não estou dizendo que não existe, só estou dizendo que a grande maioria do que eu presenciei, do que eu vivenciei, não foi pouco. Eu via muito mais um processo de mimetização, um processo de imitação e até mesmo de autossugestão. Então, fica aqui o meu posicionamento, a minha visão acerca disso, como psicanalista. Espero que vocês gostem de ouvir um pouquinho de conteúdo um pouco mais técnico, uma visão acerca disso. Se tiver interesse sobre outros temas, outros acontecimentos desta área, me enviem para que nós possamos conversar, tá bem? Um abraço.